Sabe, a Bíblia, ela fala, em 1 Tessalonicenses, ela fala, aliás, o Espírito Santo de Deus fala conosco, orai sem cessar. Fala comigo, orai sem cessar. Quando esse conselho, essa ordem foi nos dada, é porque tem um propósito. Por que a gente tem que orar sem cessar? Mas será que é possível? A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer tanta coisa, dá para orar sem cessar? Logo que eu me converti, eu sempre perguntava isso, mas como que faz? Como é que é orar sem cessar? Você já reparou como os seus pensamentos eles são velozes? Você já reparou quantas milhares de coisas você pensa? Orar sem cessar é você estar conectado, você tem um momento de oração que você separa, aquele momento você, de fato, você está falando, você está liberando palavras, porque é importante você orar liberando palavras, porque a palavra de Jesus, ela é espírito e vida. E quando o Senhor mora dentro de você, e quando você libera palavras, você tem palavras de autoridade, palavras de adoração, palavras carregadas de poder. Então é importante você orar verbalizando, mas você pode orar na sua mente também. Quando você está caminhando, quando você está dirigindo, você está dentro de um ônibus, você vai falando com Deus, e isso é orar sem cessar. E conforme você vai desenvolvendo esse relacionamento com Deus, você vai começar a ficar mais sensível, e você começa, de repente, você sente uma urgência no teu coração, é o Espírito Santo te alertando por alguma coisa, e você sente uma vontade incrível de orar pelo seu filho, por seu marido. Obedece, porque é o Espírito Santo dizendo, está correndo risco, tem armadilha por aí, pode orar, pode cobrir. E assim a gente vai desenvolvendo esse relacionamento. Assim tudo começou, foi no Jardim do Éden, que esse tipo de relacionamento começou. Adão, ele falava com Deus sem cessar. Havia um momento em que Deus, na viração do dia, vinha e descia para falar com Adão e verbalizar. Mas Adão era o tempo todo, não era só aquele momento, era o tempo todo ele estava em conexão. Mas o dia em que Adão, ele silenciou, esse foi o desastre da vida dele. Eu queria que você abrisse em Gênesis capítulo 10, porque quando Deus quer ensinar para a gente alguma coisa, alguma realidade espiritual, no Antigo Testamento, algumas vezes ele conta fatos que é para a gente entender como é que o inimigo atua e quais são as realidades espirituais. De repente, em Gênesis capítulo 10, você está numa genealogia que parece que é cansativa, mas quando você chega em Gênesis 10, versículo 8, está escrito, Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra, foi valente caçador, a verdadeira tradução é contra o Senhor, um caçador contra as coisas de Deus. Daí dizer-se que Nimrod era poderoso caçador contra o Senhor. E esse Nimrod, era um cara muito mau. E o reino dele, o que está escrito aí no versículo seguinte, no versículo 10? Qual era o reino dele? Babel. Babel significa o quê? Confusão. Quando você pensa em Babel, qual é a próxima coisa que vem na tua cabeça? Depois, o nome Babel te puxa o quê? Torre de Babel. E quando você pensa de Torre de Babel, você pensa em um monte de gente fazendo algo que parecia bom, mas que não tem conclusão. A Torre de Babel não tem conclusão. Os homens começaram, como está escrito em Gênesis 11, os homens começaram a fazer aquela Torre de Babel, porque eles queriam ter um nome poderoso, conhecido na terra, e eles começaram a construir sem Deus, sem falar com Deus. Eles não oraram, eles conversavam entre eles, eles falavam muito entre eles. Tanto que a primeira coisa que Deus fez, ele foi confundir a língua de todos eles. Você já viu que quando você tem um projeto, você tem tanta certeza de que você é eterno, de que muitas vezes você fala desse projeto, eu vou casar, eu vou ter filhos, e você não põe Deus na conversa. Bom, mas Deus que vai, se Deus quiser, e se Deus vai preparar todas as coisas. Você vai projetando as coisas, vai falando com as pessoas, sem colocar Deus. Isso é uma torre de Babel que não vai ser concluído, porque você não está falando, você não está colocando Deus no meio da história, e nem você está orando
falando a respeito. Quando a gente fala de um momento difícil como esse que o Brasil está passando, quando você fala de uma praga, porque eu não posso chamar de outra coisa, Zika e tantas outras coisas, a não ser praga, como essa nação e as nações vizinhas estão sendo visitadas. Será que ninguém parou para pensar? Deus está permitindo, Deus está chamando a atenção de que eu preciso voltar para o abrigo do Senhor. Nunca o Salmo 91 foi tão real como nos nossos dias. O que o Salmo 91 diz? Praga nenhuma chegará à nossa tenda. Gente, nunca você precisou orar tanto essa palavra sobre a tua casa. Aí você vai falar, praga nenhuma, mosquito nenhum chegará à minha casa. É verdade, a gente tem que trazer para o dia de hoje. A palavra está lá, tenda, eu não moro em tenda. Abraão morava em tenda, outros moravam em tenda, eu moro em casa. Então eu tenho que falar, praga nenhuma, enfermidade nenhuma chegará à minha casa. Isso é orar. E você entendeu o que nós precisamos fazer? Mas quando você chega aqui, tinha alguém que queria, Nimrod, que é uma figura, uma sombra de Satanás, ele sempre quis interromper esse diálogo, porque esse diálogo entre céu e terra é algo poderoso. Você traz a oração, te leva para o céu, ao mesmo tempo que a oração traz o céu para a terra. A oração traz a presença de Deus para a terra. A oração tem poder, porque a igreja primitiva orava. O Pedro foi liberto da prisão, porque eles oravam, coisas espetaculares aconteceram, tudo por causa da oração. Mas o tempo moderno, os nossos dias muito modernos, você acha que basta vir à igreja? Não basta vir à igreja, e não basta fazer uma oração telegráfica, uma oração SMS para Deus. Deus, hoje é o dia, me abençoa. Isso é um SMS para Deus. Você precisa reservar um tempo, por menor que seja, parado em um lugar para falar com Deus, que seja 10, que seja 15, e você vai aumentando com o passar do tempo. E eu digo que o poder e a glória de Deus vai aumentando com o passar do tempo na tua vida também. Mas tem Jesus, você vê que aqui esse povo não orou. Nimrod, ele roubou essa comunicação com o céu. Os homens se comunicavam muito uns com os outros, mas eles não se comunicavam mais com Deus. No capítulo seguinte, ainda em Gênesis 11, você vai encontrar um homem que Deus encontrou. Deus encontrou um homem que orava, Abraão, um homem que se tornou seu amigo, um homem que diante de tantas impossibilidades, ele ser idoso, a sua esposa ser idosa, ele não levou nada disso em consideração. Ele tinha uma promessa, e ele chegava diante de Deus, e ele, como está escrito em Romanos capítulo 4, ele creu contra a esperança, ele adorava Deus, ele chegava em oração. O Senhor prometeu, não sou eu que estou falando, foi o Senhor que prometeu que na velhice eu teria um filho, então eu creio que eu vou ter um filho. E ele teve. A oração é poderosa, diz, a oração é a estrada do sobrenatural. Ela é um caminho que a gente trilha em direção ao sobrenatural. Mas eu queria que você abrisse para a pessoa que mais nos ensinou sobre oração, que é Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Jesus, quando ele veio, e ele se manifestou, e ele veio em carne, ele nos ensinou tantas coisas, ele fez coisas que ele não precisava fazer, mostrando para a gente, ensinando para a gente que era necessário. Ele se batizou nas águas, ele não tinha pecado, e ele se batizou nas águas para mostrar para a gente a importância e o que o batismo nas águas, ele faz na sua vida. Ele abre um novo momento. Quando ele entrou nas águas, os céus se abriram, a voz do Pai foi liberada, e um novo tempo no seu ministério começou no seu ministério. E ele estava querendo ensinar para a gente, olha, quando você obedece os meus preceitos, quando você se converte, você aceita Jesus como Senhor e Salvador, o próximo passo é passar pelas águas do batismo. Eu não precisava, mas eu passei, porque quando você passa pelas águas do batismo, o céu se abre sobre a sua vida, a voz do Pai é liberada de uma forma diferente sobre a sua vida, e um novo tempo começa. Ele não precisava fazer tantas coisas que ele fez, mas ele fez para nos ensinar. E ele deixou bem claro a sua vida de oração para os seus discípulos. Em Lucas capítulo 5, você encontra Jesus, e no versículo 16,
capítulo 5, versículo 16, falando, Jesus ele estava ministrando, ele estava abençoando as pessoas, mas ele tinha uma certeza que ele mostrou para a gente o tempo todo: sem o Pai eu não faço nada. Sem a palavra, o meu combustível é fazer, a minha força é fazer a vontade de Deus. E ele mostrou de onde vinha a unção, a graça e a glória. Ele era 100%, nunca esqueça, ele era 100% homem, ele era 100% Deus, mas ele estava mostrando para a gente como nós homens podemos ter uma vida de explosão de poder. Quantos aqui precisam de uma vida de explosão de poder? Nós precisamos, principalmente no tempo em que nós vivemos, nós precisamos de uma vida de explosão de poder. E ele aqui em Lucas 5, versículo 16, olha o que está escrito, as multidões, eu vou ler o versículo 15 para você ver o que ele estava fazendo. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Cada dia a sua fama aumentava e cada vez mais enfermos vinham, pessoas possessas com demônio, com todo tipo de problema vinham, e poder fluía. E esse versículo mostra, o poder fluía, porque está escrito, ele porém, o que está escrito, vamos ler todo mundo junto? Se retirava para lugares solitários e orava. Jesus orava. Esse é um dos muitos versículos que mostra Jesus orando. Jesus orava. Ele, no meio da agitação, ele sabia que ele precisava recarregar. Ele precisava de comunicação, uma linguagem celeste. Porque aqueles homens da Torre de Babel, quando você fala com outras pessoas, é muito bom a gente ter comunhão. Mas a gente vai usar uma mente humana que é levada facilmente ao desespero, à angústia, a palavras que não devem ser liberadas, a falta de fé. É uma linguagem terrena, é uma linguagem natural, e algumas vezes, dependendo de com quem você fala, também é uma linguagem demoníaca. O inferno se levanta para trazer uma mensagem. Quantas vezes, quando eu estava num processo de cura, cura que eu tinha uma ferida no pé que nenhum médico conseguia curar. Eu estava no processo de cura, mas quando uma pessoa da minha família chegou, e eu estava cheia de fé, e eu sabia que Deus estava agindo, mas quando ela olhou a minha perna, e ela liberou uma palavra e disse assim, o que você tem na sua perna, e ela como sendo médica e especialista em pele, ela falou assim, o que você tem na sua perna é necrose, isso já é necrose. Gente, tudo que eu não precisava ouvir era aquilo. Então, dependendo também, você vai ouvir coisas que vão matar a tua fé. Eu tive que me trancar no quarto, eu tive que pegar todos os versículos de cura e falar, Deus, me tira toda essa contaminação do meu coração. Pode até ser necrose, mas eu conheço um Deus que cura, um Deus que sara. Eu conheço um Deus que é vivo e é real. O mesmo Deus que curou uma nação inteira ao sair do Egito é o Deus que pode, basta uma palavra tua e a minha pele volta ao normal, basta uma palavra tua e as minhas feridas, elas podem ser fechadas. E foi isso que aconteceu. Não foi uma cura imediata, foi um processo, mas foi isso que aconteceu. Mas foi um processo de oração. Oração é uma estrada, oração é uma caminhada, e nós vamos falar um pouco mais sobre essa caminhada. Mas Jesus, que o grande mestre, o nosso rabino, o nosso mestre, o nosso Senhor, ele mostrou para a gente que o segredo está na oração. E aí os discípulos vendo que toda vez que ele se retirava e orava, acontecia alguma coisa. A vida de Jesus era diferente da vida deles, porque a vida de Jesus, o ministério de Jesus era eficaz, era cheio de movimento. O céu se movimentava através da vida de Jesus, as palavras de Jesus faziam diferença, a mão que Jesus estendia fazia diferença. Eu não quero que você agora olhe para Jesus como Deus, mas olhe para Jesus como o que ele veio nos ensinar, como nós devemos viver aqui na terra, como homem ele veio nos ensinar. E quando os discípulos vendo tudo isso, falaram, Jesus, ensina a gente a orar. Vai um pouquinho mais para frente, em Lucas 11. E os discípulos, e Jesus, ele não guardou o segredo, não. Ele falou, é mesmo? Querem que eu ensine vocês a orar? Eu vou ensinar para vocês. E a oração é tão conhecida.
99,9% das pessoas conhecem decor. E eu não vou ler a oração do Pai Nosso inteira. Eu quero pegar 2 fatos que ele ensina para a gente. E esses 2 fatos estão em um versículo. E no versículo 1 está escrito: de uma certa feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Fala comigo: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Só aqui ele já ensinou coisas preciosas para a gente. Primeiro ele ensinou que a oração, ela pode ser um grupo de oração, e isso é fantástico. É tremendo você fazer parte de um grupo de oração. Mas existe uma oração que é uma oração em que está envolvida 2 pessoas, você e o Pai. É um relacionamento, oração é relacionamento. Ele ensinou isso. Olha, quando você ora, você está falando com alguém. E esse alguém te ouve. E esse alguém tem poder. Esse alguém que te ouve tem poder. E ele ensinou que, além disso, quando você ora, você não tem que começar a tua oração com uma lista de petição. Começa com adoração. Sabe por quê? Porque a adoração, ela abre portões fechados de ferro que Satanás estava mantendo. A oração traz o sobrenatural para a terra. A oração abre portões de ferro que Satanás fechou para você não passar. A oração é poder explosivo de Deus aqui na terra. E quanto mais ele te mantiver ferido de cegueira, para não entender o que você está perdendo quando você não ora, menos coisa vai acontecer. E você fala: mas eu oro. Mas será que você ora todos os dias num lugar? Você precisa reservar. Ele disse isso aqui: entra no teu quarto. Mas pode ser que a tua realidade não seja essa. Jesus, aqui nessa oração, ele diz: entra no teu quarto e fala, porque o teu Pai que ouve, ele vai te recompensar. Pronto, a gente já está aprendendo outras coisas. Primeiro, o meu Pai ouve. Segundo, toda oração tem recompensa. Fala comigo: toda oração tem recompensa. É por isso que o diabo não quer que você ore, porque toda oração tem recompensa, toda oração é ouvida e toda oração é respondida, não no tempo que nós queremos, mas no tempo que Deus determinou, ela vai ser respondida. É com certeza. Deus, ele ouve as orações. Agora ele diz: entra no quarto. Mas a tua realidade, como a minha realidade, logo que eu me converti, não era ter um quarto. Ontem eu estava citando esse, eu já falei algumas vezes, mas ontem mesmo, quando nós saímos, eu lembrei mais uma vez desse fato. O meu sonho era ter, quem me conhece sabe, não era ter uma boneca, não era ter outras coisas. Meu sonho era ter uma cama, porque o meu quarto era dividido com 4 irmãos, mais eu 5, um quarto para 5 irmãos, 2 beliches, um quarto muito pequeno. A minha cama era a cama de armar, que ficava atrás da porta. Então, quando eu ia dormir, para a minha cama caber naquele quarto, a porta do quarto também tinha que ficar aberta. E eu sonhava em ter uma cama, porque eu achava lindo sentar na cama. Olha cada coisa doida. Eu achava lindo alguém que pudesse sentar na cama. É a minha cama. Porque lá em casa, não sei você, se na tua casa, não, acho que não é assim. Mas na casa que tem 5 irmãos, como o meu, tudo descendente de italiano, se eu sentava na cama de um irmão: sai da minha cama, menina! Eu não podia sentar na cama. Então, para mim, o sonho era ter uma cama. Então, eu não tinha quarto para orar. Eu me converti ainda adolescente e ainda dentro dessa realidade. E eu pensei, quando eu li, eu não tenho quarto. Aí veio aquela... A gente ama se fazer de vítima, né? Ai, tadinha de mim, eu não tenho quarto. Eu não tenho quarto para orar. E aí Deus falou: tem banheiro. Mas todo mundo bate na porta. Era assim: sai logo. É um banheiro só para 5. Então, é essa realidade. Enquanto você está debaixo do chuveiro, ora. Enquanto você vai para a escola, ora. Enquanto você está andando na rua, ora. E eu fui desenvolvendo isso. E tive tremendas experiências. E tive tremendas experiências de que Deus ouve. Deus ouve. Fala: Deus ouve.
Deus responde. E por isso eu queria que você abrisse em Atos capítulo 1. Você vai falar assim, mas peraí, antes de abrir em Atos capítulo 1, eu quero falar de algo que ainda está aqui, no versículo 9. Você já saiu de Lucas 11? Não, então não sai. Lucas 11, versículo 9. Jesus ainda continua. Aliás, ele ensina muito no capítulo 11 sobre oração. Ele ensina sobre algo que você não pode perder. Ele diz no versículo 9: por isso vos digo, pedi, fala você agora, pedi, buscai, batei. Aqui fala, se você não fugiu da escola, verbo, aqui fala, são 3 verbos, e os verbos falam de ação, movimento. E além disso, esses verbos estão no imperativo, uma ordem forte. Olha, você pode pedir que você vai receber. Você pode buscar que você vai achar. E com certeza você pode bater que a porta vai se abrir. Ele fala de 3 movimentos com intensidade. Você reparou como vai aumentando a intensidade? Você pede, você busca e você bate. É algo que vai se intensificando. Quando a gente pede, é o primeiro movimento. É quando a gente chega com o nosso coração angustiado. Essa é a primeira experiência que todos nós temos com oração, é essa. E muitos de nós só paramos nessa primeira experiência. Jesus, peraí. Você vai parar nessa primeira experiência só de pedir, só de falar comigo pedindo, só de uma lista infindável, e você pedir, você vai perder, sabe, revelação, você vai perder experiências comigo, você vai perder movimentos do céu na tua vida se você parar nesse primeiro passo. O segundo passo é buscai. Fala comigo, buscai. Como é difícil. Porque quando você chega para pedir uma coisa, é porque você está desesperado. E Deus fala, busca o quê? A resposta? Ou busca o quê? Busca a minha presença. Busca me ouvir. Busca, nos dias escuros, pela fé, conseguir olhar através das densas nuvens. Busca entender nos dias de terror e pavor que eu tenho um caminho no meio da tempestade. Busca a minha palavra. Busca um lugar para você realmente experimentar o céu na terra, a tua terra, o teu pedacinho, o teu mundo ser visitado pelo céu. E ele fala, agora tem mais, se você pedir e se você buscar a minha presença, você vai ter a experiência que Jó teve. Jó, ele chegou com uma lista. Deus, eu não sei por onde eu começo. Se eu estou doente, os meus filhos, eu perdi os meus filhos, o meu casamento está arruinado, os meus amigos, eu também perdi amigos aqui, esses aqui não estão me trazendo nada, eu não sei por onde eu começo. E de repente Deus começa a falar no redemoinho com Jó, falando para ele, ei, começa a me ouvir, eu ainda não te curei, eu ainda não te dei a recompensa, eu ainda não manifestei o céu na tua vida. Você está doente, você está sozinho, você está sem dinheiro, você está sem nada, mas busca a minha presença, porque eu vou me manifestar a você. Eu pedi e dar-se-vos-á. O Senhor diz, e Ele diz, quando a gente busca e quando a gente clama, Ele revela coisas profundas e ocultas. Ele quer fazer isso com você. Mas você precisa buscar a presença de Deus em dias terríveis, em dias em que falta dinheiro, em dia que falta paz. Você tem que buscar a presença de Deus no culto. Você precisa buscar a presença de Deus na palavra. Você precisa buscar a presença de Deus sem nada entender, dizendo, Senhor, eu não estou entendendo nada do que acontece, mas uma coisa eu tenho certeza, muitas vezes eu falo isso para Deus, e nesses últimos meses é o que eu mais falo para Ele. Deus, muita coisa eu não entendo, mas uma coisa eu entendo, o meu amor por Ti é muito maior do que qualquer coisa que esteja me cercando. A Tua presença é mais valiosa do que tudo aquilo que me é tirado, porque a Tua presença, o diabo não pode roubar. Ele pode roubar muitas coisas, mas a Tua presença, a Tua palavra, Ele não pode roubar do meu coração.
E por isso que ele fala, busca, porque ele não vai roubar a tua força, ele não vai roubar a tua unção, ele não vai roubar a intimidade que você tem com ele. E aí sim você vai poder viver o terceiro nível. Você vai guerrear face a face com Satanás. Você vai chegar na porta, você fala, pastor, isso aqui eu acho que é a porta dos céus. Espera aí. Está escrito que Jesus abriu um novo e vivo caminho. Você não precisa mais bater na porta dos céus. A porta dos céus está aberta. Quando você ora, está escrito que você chega diante do trono da graça para buscar socorro em tempo oportuno. Desde o tempo de Jacó, que a porta dos céus estava aberta para Jacó, não vai estar aberta para você. Deus está falando que você precisa dar pancadão através da oração para arrombar as portas do inferno que se levantam para impedir você de caminhar. Será que você consegue dar um pancadão agora? Levanta a tua mão agora. Fica em pé. Melhor, para dar pancadão tem que ficar em pé. Levanta a tua mão agora. Olha, Satanás, ele tem medo de mãos santas que se levantam. A tua mão é santa não porque você é bonzinho, mas porque o sangue de Jesus te purifica. Porque o sangue de Jesus te santifica. E nesse momento, o diabo tem que enxergar Jesus. Ele não está te enxergando, ele está enxergando Jesus em você. Por isso, antes de você começar a orar, pede, Senhor Jesus, me cobre, me santifica. Senhor, derrama o teu sangue sobre a minha vida. Lava agora, Senhor, os meus pecados. Tu és a minha justiça. Tu és o meu Deus forte. Senhor, tu és o meu escudo. O Senhor está diante de mim. Começa a declarar isso. Porque se tem uma coisa que o diabo tem medo, é um pancadão na porta dos infernos, dizendo, cheguei, e não cheguei sozinho, porque na palavra de Deus está escrito que o Senhor vai à minha frente, quebrando os ferrolhos, despedaçando todas as fechaduras que você coloca diante de mim, quebrando todos os portões de ferro que você coloca diante de mim. Por isso agora, pela fé, dá um pancadão na porta fechada na tua vida agora, e diz agora, na autoridade do nome de Jesus, diz comigo, na autoridade do nome de Jesus, eu agora bato na porta do inferno, com o poder e a autoridade que o Senhor me deu, e declaro que as portas do inferno não prevalecem contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família. Porta do inferno, seja agora arrombada, quebrada, despedaçada, porque o meu tesouro oculto está do outro lado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebe o tesouro oculto do Senhor agora. O que você orou é a palavra de Deus. Você orou Isaías 45, pode sentar. Sabia que você orou Isaías 45? Isso é orar. Quando você ora a palavra de Deus com a tua realidade, o inferno tem que bater em retirada. Não tem por onde. Atos capítulo 1. Agora sim você vai para Atos capítulo 1. Jesus já tinha morrido na cruz. Ele já tinha visitado o inferno, arrombado as portas do inferno, já tinha retirado tudo aquilo que o ladrão tinha roubado de nós. Ele já tinha andado 40 dias sobre a terra, estava ainda no seu último dia, desses 40 dias andando sobre a terra. Ele estava para ascender aos céus, quando ele falou algo precioso para os discípulos. Ele deixou um recado muito precioso para todos os discípulos, não só para os discípulos que estavam ali ao seu redor, mas para nós discípulos. Fala, eu sou discípulo. Você é discípulo de Jesus. E ele diz aqui no versículo, Atos capítulo 1, versículo 3, estes também, depois de padecido, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, está falando de Jesus, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Vou repetir,
Sobre o que ele estava falando? Sobre coisas do reino de Deus, preciosidades, segredos, para você ter uma vida cheia do poder de Deus aqui na terra. Ele preparou os seus discípulos, ele sabia que ele estava deixando discípulos para viver numa terra, num tempo muito difícil. Você pensa que foi fácil para os discípulos que se tornaram apóstolos? Eles iam continuar vivendo no momento em que o Império Romano continuava a oprimir. Eles estavam vivendo num momento em que toda a nação estava vivendo como nós estamos vivendo, com impostos que não conseguiam pagar, com violência, com homossexualismo vindo do Império Romano, com tudo aquilo. A igreja primitiva estava enfrentando as mesmas coisas que nós estamos enfrentando hoje. E Jesus, ele ficou 40 dias preparando aqueles discípulos para se tornarem apóstolos de poder. E Jesus está falando, escuta bem, você é um discípulo no ano de 2016. Você está vivendo dias tão difíceis quanto os meus discípulos, quando eles se tornaram apóstolos na igreja primitiva. E os conselhos são os mesmos que eu tenho para você. Quando você vê os apóstolos, uma explosão de poder através da vida deles, mas quando você vê o livro de Atos, o que mais eles faziam era o quê? Orar. O que mais? Você leia o livro de Atos e grifa todas as vezes que tiver oração. E você vai ficar, abismado de ver como era uma igreja que orava. Mas vamos ver o que Jesus ensinou para eles. E aqui no versículo 4, e comendo com eles, determinou. Ele o quê? Determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. O que ele disse? Vamos lá. Ele falou, tem uma promessa para vocês. A promessa é o quê? Era o Espírito Santo e poder. A promessa era o Espírito Santo e poder. Mas ele deixou uma recomendação, ou melhor, uma ordem. Ele foi muito enfático. Não saia de Jerusalém até que venha. Você acha que foi fácil para os discípulos? Os discípulos moravam em Jerusalém? Quem é alguém aqui de escola bíblica? Os discípulos moravam em Jerusalém? Não. Aonde que os discípulos moravam? Na Galileia. Eu garanto para você que o que menos eles queriam ouvir Jesus dizer é, não saia de Jerusalém. Eles estavam doidos para voltar para a Galileia, porque a Galileia era uma zona de conforto. A Galileia era tudo que eles conheciam. Na Galileia eles se sentiam protegidos. Na Galileia era o mundinho deles. E Jesus estava propondo um novo tempo, uma grande promessa, mas um novo tempo, em um lugar que eles não se sentiam confortáveis. E eu digo que a oração é isso, meu amado. A oração é um caminho. E você não pode sair de Jerusalém. Você não pode sair desse lugar que para você é desconfortável. Sabe qual é o nosso lugar de conforto? O nosso lugar de conforto é não orar. O nosso lugar de conforto é reclamar. O nosso lugar de conforto é o silêncio. O nosso lugar de conforto é esfriar. E Jesus diz, não, você vai ficar em Jerusalém. Jerusalém é orar. Jerusalém é jejuar. Jerusalém é crer que a promessa vem, e esperar a promessa vir e receber, mas não arredar o pé até que a promessa venha. Será que você pode fazer essa aliança? Orar até que a promessa venha? Quantas promessas? E você fala, mas será que Deus fez uma promessa? Quantos aqui precisam de um milagre na família? Levanta a mão. Será que Deus tem uma promessa para a família? Então eu vou te dizer, o Senhor diz que a tua família é bendita. O Senhor diz que a sua família crê no Senhor Jesus e tu e tua casa serão salvos. Sabe o que o Senhor diz? Quem está precisando de um milagre nas finanças? Levanta a mão. Senhor, levanta as duas. Aí isso. Será que o Senhor fala alguma coisa? Tem alguma promessa para mim sobre finanças? O Senhor diz que tudo aquilo que eu tocar vai ser bem sucedido. O Senhor diz que a minha amassadeira, que toda a minha provisão, Ele vai dar muita provisão para a minha vida. Ele diz que Ele é o meu pastor e nada me faltará. E que Ele é Jeová Jireh. Essa é a promessa para a tua vida. Essa é a promessa. Tem algum enfermo aqui? Levanta a tua mão. Será que tem promessa para você? O Senhor diz, pelas pisaduras dele, você foi curado. E você vai ser curado em nome de Jesus. Estar em Jerusalém
é ficar fora da nossa zona de conforto, crendo e declarando a palavra de Deus. Eles ficaram por 10 dias declarando. O Senhor disse em Joel capítulo 2, que o Senhor ia derramar abundantemente o teu Santo Espírito. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou ali no trono da graça. Acho que Deus já nem aguenta mais me ouvir. Todos os dias e toda hora. Senhor, o Senhor prometeu o avivamento. Eu não vou ser pastora de uma igreja morna. Eu não vou ser pastora de uma igreja religiosa. Eu quero ser pastora da igreja dos últimos dias, a igreja avivada, uma igreja viva, cheia do teu poder, cheia de manifestações do teu dom, cheia do teu amor, cheia da tua graça, cheia da tua glória. E eu fico todos os dias, Senhor, é o avivamento. Eu creio, aí eu pego todas as passagens de avivamento e começo a declarar o avivamento sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre a nossa igreja, sobre os cultos, sobre os levitas, tudo é o conjunto. Todos nós precisamos ser avivados. Fala, eu preciso ser avivado. Cutuca a pessoa do lado e fala, fica avivado em nome de Jesus. Sabe, o Salmo 99, hoje você vai... Eu vou ler, antes de você abrir no Salmo 99, eu vou ler uma frase que eu amei, de uma pessoa que você, quando você estuda no colégio, você logo aprende sobre ele, Isaac Newton. Não sei se você sabia que Isaac Newton, ele teve um encontro com Deus, e olha o que ele diz: eu posso usar meu telescópio e observar milhões de quilômetros no espaço, mas eu posso entrar no meu quarto e aproximar-me mais e mais de meu Deus, sem a ajuda de instrumento nenhum. Gente, o que leva um homem, um cientista, a falar isso? Ele teve um encontro, sei lá se foi vendo tudo aquilo que ele descobriu através dos seus telescópios. Ele entendeu que alguém que tem um Deus nesse universo que criou, e ele viu que ele não precisa de instrumento, basta ele entrar no quarto e falar, e esse Deus se manifesta, e ele está muito mais perto do que os luminares que ele tanto se encantou durante toda a sua vida. Eu vi, vai abrindo o Salmo 99. Eu vi na sexta-feira, acho que foi na sexta, o pastor Ronaldo e a pastora Eliane foram lá em casa, assistiram, acho que pela enésima vez eu assisti o Quarto de Guerra, mas antes do Quarto de Guerra, quando a gente estava arrumando o filme, passou rapidamente um documentário. Eu amo documentário, porque eu aprendo muito, principalmente de animais, mas esse foi assim, parecia assim, era um recado de Deus, e era um búfalo. E esse búfalo, ele estava cercado de leões, mas não era de qualquer jeito. Os leões estavam mordendo, eles estavam mordendo o búfalo por todos os lados, por trás, na barriga, nas costas. Era assim, era muito leão. E tinha um dos leões estava na sua boca. Por que estava abafando? Para que ele morresse sufocado. Enquanto os outros mordiam, para que ele morresse dos ferimentos. Mas só que o casco dele era muito grosso, mas ele estava assim, sabe, o olhinho dele já estava virado, ele já estava assim, parecia que estava nas últimas. Nisso, de repente, aparece um grupo enorme de búfalos. E quando eles chegam perto, os búfalos chegam perto desse búfalo que estava sendo atacado, os leões pararam e ficaram intimidados. Presta atenção no poder que eu vou te falar. Os leões ficaram intimidados, mas não saíram de cima do búfalo. Um ou outro saiu, mas voltou, porque viu que aquele grupo não fez nada. E acredita que o grupo, eu fiquei assim, não acredito nisso. O grupo se assustou, o grupo de búfalos, e foi embora. Aí eles ficaram mais fortes, ali mordendo o outro, abafando. Mas, de repente, aquele grupo não desistiu daquele que estava caído. E aquele grupo voltou. Mas quando eles voltaram, agora eles voltaram com atitude. E quando eles voltaram com atitude, aqueles leões bateram em retirada. E aquele búfalo que já era um moribundo, em 2 segundos ele levantou e saiu correndo. Imediatamente eu vi ali, não só o poder da unidade, mas o poder, sabe o que isso é na oração? Quando Pedro estava preso e a igreja orou unânime, não teve por onde. As portas da
da prisão foram abertas, os anjos foram lá, quebraram as cadeias e Pedro saiu. E eu digo que há poder na oração. Há poder na oração quando nós estamos em grupo e há poder na oração quando nós estamos sozinhos. E hoje nós estamos em grupo. Por isso, guarda bem o que eu te falei do búfalo, porque quando eu pedi para você levantar para orar, eu digo que todo aquele que já está desistente, moribundo, que está sem força, você vai levantar, porque os leões vão fugir, porque unidos nós vamos orar juntos, e os leões vão ter que bater em retirada em nome de Jesus. Mas no Salmo 99, é um salmo tremendo em que começa a exaltar: reina, ó Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Está mostrando que Deus, o poder do céu, Ele está disponível para nós, para abalar a terra, para tocar a terra. Deus reina na terra, Deus reina na tua vida, Deus reina na nossa vida. E quando Ele manifesta o seu poder, a nossa vida, ela é abalada, as trevas têm que bater em retirada. Mas de repente nesse salmo, ele fala de 3 pessoas. E eu vou começar no versículo 5. Exaltai ao Senhor nosso Deus, prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e Ele os ouvia, falava-lhes na coluna de nuvem, e eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. De repente, no meio do salmo, Deus, o Espírito Santo de Deus, fala de 3 homens poderosos. Moisés e Arão, que viveram num momento terrível, estavam enfrentando todo o inferno do Egito. Não era um pequeno demônio, era um momento em que a nação estava sem dinheiro, sem saúde, sem dignidade, sem identidade, sem nada. É um momento que nós estamos vivendo como Brasil, e você precisa se levantar como Arão e como Moisés, porque a palavra que saía da boca de Moisés e de Arão enfraqueceu todos os demônios do Egito. Eles foram ficando enfraquecidos até que eles não conseguiram mais deter nem as famílias foram libertas, nem os ministérios, nem as finanças e nem a saúde. Todo o povo saiu curado do Egito. É isso que está escrito. Está escrito que ninguém saiu de mãos vazias, todos eles saíram cheios de restituição. Está escrito que eles saíram e celebraram a Páscoa em família, e saíram em grupos de família. Satanás ficou ameaçando o tempo todo: não fica a mulher, fica os filhos, não, todo mundo saiu, mulher, marido, filhos, famílias inteiras saíram do Egito. E Deus citou aqui 2 homens que se levantaram no meio do caos para orar e para declarar palavras de poder no meio do caos. E Deus ouvia Moisés, Deus ouvia Arão, e Deus ouve você. Você é o profeta que Deus levanta nesta hora. Você tem que se levantar no meio do caos dessa nação, no meio do caos da sua família, no meio do caos das suas finanças, e começar a declarar palavras de poder, e declarar que o teu Deus é mais forte do que todas as circunstâncias, do que todos os demônios que se levantam contra você. Mas ele cita um outro homem. Quem foi que foi citado aqui no Salmo, além de Arão e de Moisés? Samuel. Quem foi Samuel? Samuel foi o homem, está escrito, depois você lê lá em 1 Samuel capítulo 7, está escrito que quando Samuel orava, Samuel falou para o exército: gente, não para de orar, porque Deus vai entregar os filisteus nas nossas mãos, só não para de orar. E quando Samuel, está escrito que quando Samuel começou a orar, o céu trovejou, e os filisteus bateram em retirada, e os filisteus, enquanto Samuel foi profeta, foi sumo sacerdote da nação, os inimigos não voltaram mais, porque tinha um homem que orava. Samuel era o homem que derrubou Dagom. Samuel foi o homem que derrotou os filisteus sem armas. Ele não era bom de espada, mas ele era bom de oração. E a oração, ela trouxe paz para toda a nação. Aqui fala de 3 homens, mas você vai abrir mais comigo. É a última passagem que você abre comigo, tá bom? Mateus 24. Mateus 24. O inferno tem medo da tua voz quando você ora.
Eu venho falando para você desde o início que oração é uma caminhada. Mas não é uma caminhada, a oração em momentos de aflição. Quantos aqui estão em momento de aflição? Levanta a mão, bem alto. Eu digo que o Senhor é forte e poderoso para te tirar dessa aflição. Quantos aqui têm causas impossíveis diante de Deus? Levanta as mãos agora. Levanta a mão bem alto. Não sou eu que quero enxergar, Deus quer ver a tua mão. Eu digo para você que existe uma caminhada nesses momentos escuros, que é uma caminhada pelo vale da sombra da morte. A oração é uma caminhada através do vale da sombra da morte. Aonde que nós encontramos o vale da sombra da morte? Quem fala sobre o vale da sombra da morte? Davi. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele está dizendo, eu não gostaria de estar andando, mas tem momentos que eu ando pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte é um caminho em que parece que não tem fim, mas tem uma promessa para as ovelhas que estão seguindo o pastor, a mesa de banquete. Tem uma promessa, mas o caminho parece que não tem fim para a ovelha. Para nós temos uma promessa, um Deus que ouve, um Deus que responde. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Não é homem que está me prometendo isso, é o meu Deus que me promete isso. Eu tenho promessa. Mas entre a promessa e o cumprimento tem uma caminhada. Essa caminhada se chama oração. É uma estrada que você percorre. Muitas vezes, como eu disse, através do vale da sombra da morte. No vale da sombra da morte, tem duas coisas que te aguardam. Tem uma que está sempre presente, que aí não é coisa, é uma pessoa. É o teu pastor, ele está do teu lado. Você está orando, você não está vendo. Algumas vezes você não está sentindo, mas ele está te ouvindo e ele está do teu lado, de mãos dadas. A cada manhã, a cada noite, quando você se levanta em oração, ele diz, estou te ouvindo, eu estou aqui, eu estou do teu lado. Você vai completar, você vai chegar do outro lado. Tem mesa do banquete do outro lado. Não desista, não desista. Você tem noção quantas vezes o Espírito Santo diz para você, não desista, não desista. Mas a gente desiste muitas vezes. Mas eu disse que tem duas coisas que nos acompanham também. Um é o ladrão. Ele quer, nesse vale da sombra da morte, roubar a tua alegria, roubar a tua fé, roubar a tua esperança. E quando ele rouba a esperança, a alegria e a fé, meu amado, sabe, aí você senta no meio do vale da morte e espera a seguinte coisa, verdadeiramente a morte. Aí você começa a esfriar espiritualmente e você começa a morrer. E tem um animal que se alimenta de morte. Esse animal é o abutre. Ele se alimenta de morte. Ele sente o cheiro de morte. Aonde ele estiver, ele é atraído pelo cheiro de morte. E ele chega para destruir coisas preciosas. Coisas que um dia foram bonitas, coisas que um dia foram preciosas, ele destrói. Ele vai e ele come sem dó nem piedade, porque ele é atraído pelo cheiro de morte. E quando você está triste, e quando você desiste de crer, quando você desiste da tua caminhada, eu não estou falando da caminhada com Deus. Você está aqui, você não desistiu da caminhada com Deus. Você desistiu talvez de orar. Você desistiu de ter uma vida cheia do Espírito de Deus. Você vai levando com a barriga. Eu te amo, Deus, eu estou aqui, mas eu estou meio morto. Eu estou meio morto. Aí está como no versículo 28. Aonde estiver, presta atenção no que está escrito. Mateus 24, 28. Aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Aonde tiver cheiro de morte, aí tem o abutre. Ele vai destruir. E ele vai destruir porque quando você desanima, a tua família que estava morrendo vai morrer. O teu casamento que estava morrendo vai morrer. Você parou de crer, você parou de orar. As tuas finanças que estavam ruins vão ficar pior, porque você deixou de crer, você deixou de orar. A tua vida ministerial, que já estava por um fio, vai se romper esse fio, e você vai jogar a toalha. E aí vem o abutre. Eu gosto de comer ministério, eu gosto de comer famílias, destruir famílias, eu gosto de comer heranças, eu gosto de comer promessas, eu gosto de destruir aquilo que é precioso aos olhos de Deus. E ele só faz isso aonde tem morte. Por isso, se você está desse jeito, se sentindo desanimado,
Se você não tem mais aquela força para orar, para crer, para esperar em Jerusalém até que aconteça, põe a mão no teu coração agora, nesse momento. Se você precisa que um espírito de vida entre agora, fique em pé. Fique em pé onde você está. Seja corajoso. Põe a mão no teu coração e diz agora: eu vou resistir. Eu vou levantar. Porque o Senhor é comigo. Ele não me deixa. Ele não me abandona. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Ele está comigo. A sua vara e o seu cajado me sustentam, me protegem, me guardam. Eu vou chegar até a mesa de banquete. Eu vou chegar até a mesa de banquete. Fala de novo, mas agora crendo. Eu vou chegar até a mesa de banquete. Recebe agora no teu coração um sopro novo. Recebe agora avivamento. Seja reavivada a tua fé. Seja ativada agora a tua esperança. Em nome de Jesus, seja reavivada a tua alegria, o teu ânimo, a tua disposição de andar pelo vale da sombra da morte. Você não vai morrer, você não vai ficar parado no vale da sombra da morte. Você vai orar até o fim, você vai crer até o fim, e o inimigo vai bater em retirada em nome de Jesus. Ele vai ter que ver você diante da mesa de banquete, se banqueteando com o Senhor, junto com a tua família, cheio de saúde, com unção sobre o teu ministério. Ele vai ter que engolir e te ver diante da mesa de banquete, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas eu quero que nesse momento, nós vamos orar uma palavra de guerra. Mas nesse momento, você precisa esquentar o teu coração. Sabe como é que a gente esquenta o coração? Como Jesus ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Levanta a tua mão e começa a adorar. Começa a adorar a Deus. Começa a adorar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai clamar. Levanta a tua mão. Você vai orar a palavra de Deus. E você vai fazer isso durante toda a semana, todos os dias. Oh Senhor, nós queremos agora, Senhor, nós queremos chegar diante do teu trono dizendo: Pai nosso que estás nos céus, Paizinho, nosso Paizinho, Tu estás no céu, mas o Senhor nos ouve. O Senhor está nos céus, mas os seus ouvidos estão atentos agora à nossa voz. Oh Paizinho, tem uma recompensa para aquele que ora. E nós agora vamos abalar o inferno, porque nós chegamos diante de Ti para dizer que nós cremos que praga nenhuma chega à nossa casa. Diz agora: praga nenhuma chega à minha casa, em nome de Jesus. Nós chegamos diante de Ti, ó Pai, para declarar que todo projeto para destruir casamentos e famílias seja agora desbaratado. Nós viveremos as Tuas promessas para nossa família. Nós viveremos a Tua promessa para nossa família, em nome de Jesus. Senhor, eu quero dizer que a Tua promessa de uma igreja avivada, eu vou viver, eu vou viver, eu vou viver, eu vou comer essa mesa de banquete. Oh Senhor, eu declaro avivamento sobre essa igreja, avivamento sobre a liderança, avivamento sobre as famílias, avivamento sobre os cavais, avivamento sobre os levitas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você vai pegar a tua Bíblia. E se você é novo convertido e tem dificuldade de abrir em Sofonias, e se tiver um velho convertido aí do teu lado e ele não achar, você fala: que vergonha, meu irmão. Abre em Sofonias 3. Em última instância, se você não acha na tua Bíblia de papel, acha na tua Bíblia no telefone. Aí você vai passar menos vergonha de achar Sofonias. Ajuda se eu disser que está perto de Ageu? Não ajudou muito, né? Ajuda a dizer que são os últimos livros do Antigo Testamento. Novo convertido tem toda desculpa para não saber onde é Sofonias.
Sofonias capítulo 3. Aleluia. E essa é a palavra que Deus manda deixar para você nessa noite. Canta. Fale, eu vou cantar. Eu vou cantar. Eu vou cantar. Canta. Tem uma promessa no meio do teu choro para você cantar. Canta, ó filho, ó filha. Põe o teu nome aí. Canta, rejubila, regozija-te de todo o coração e exulta. Sabe por quê? Porque o Senhor afasta as sentenças que eram contra ti. O Senhor nessa noite lança fora o teu inimigo. O Senhor está no nosso meio e você não verá mal algum. Meu Deus, que promessa melhor do que essa? Vamos lá, fala. Eu creio que o Senhor afasta sentenças. Que sentença? O diabo, ele se ocupa em falar contra você. Hoje eu vou destruir a Naira. Hoje eu vou destruir o João. Hoje eu vou destruir o Pedro. Eu vou atacar a sua vida ministerial. Eu vou atacar a sua vida financeira. Eu vou atacar a sua saúde. E o Senhor está dizendo, ei, essas são sentenças que eu tiro. Ora e creia, porque eu tiro, porque eu sou o Senhor que está no teu meio. O Senhor é o Deus que está no meio da tua casa. O Senhor é o Deus que está no meio do teu casamento. O Senhor é um Deus que está no meio desta igreja nesta noite, afastando toda a sentença das trevas que era contra nós. Mas Ele não para por aí. E Ele diz, eu quero te dizer, não temas, não afrouxe os braços. Ele está falando, primeiro eu te dei a promessa, agora eu estou te dizendo que você tem que crer, você tem que orar, não desfaleça, você tem que levantar o braço e declarar isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e saber que eu sou fiel com você. E Ele diz, não esmoreça, não afrouxe os seus braços. Versículo 17, o Senhor está no meio de ti de novo. Ele está dizendo, eu estou no meio de vocês, poderoso para te salvar, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, se renovará o amor dele por nós e regozijará em ti com júbilo. O Senhor está no nosso meio. Pode te pôr a tua Bíblia agora aí no banco. Eu fosse você, deixava Sofonias marcado para você colocar na parede do teu quarto, do guarda-roupa, e você declarar essa promessa sobre a tua vida. E fica em Jerusalém, porque Deus é fiel. Deus é fiel e Deus vai cumprir. Levanta a tua mão agora, cheio de autoridade. Você crê que Deus está no nosso meio? Você crê que Deus está no meio da tua casa? Então diz, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está me ouvindo. Ah, Senhor, por isso, com essa certeza, na autoridade do nome de Jesus, nós dizemos agora às trevas, ouça bem, o Senhor afasta toda sentença de morte da nossa vida. O Senhor afasta toda sentença de enfermidade da nossa vida, em nome de Jesus. O Senhor afasta toda sentença de miséria da nossa vida, em nome de Jesus. O Senhor afasta toda sentença de destruição na nossa vida. O Senhor afasta toda sentença de violência contra a nossa vida. O Senhor afasta toda sentença contra esta igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Senhor, nós cremos num Deus todo-poderoso, num Deus fiel, no Deus justo, no Deus que move céus e terras. O Senhor nos ouve, o Senhor nos leva até a mesa de banquete. Rendemos graças a Ti, Senhor, e aplaudimos o Teu santo nome, porque Tu és digno de ser louvado, digno de ser adorado, digno, justo, fiel, poderoso na batalha, Rei dos reis, Senhor do Senhor. O Senhor, o inferno odeia ouvir que nós adoramos a Ti, mas eu quero dizer
nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sei que não